a igreja com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, Pai, Altíssimo Senhor, Rei da glória. Te louvamos, Senhor Deus, te bendizemos, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Pai amado e santo, agora é a hora da tua palavra, Senhor Deus, abençoa, meu Deus, o teu Espírito irmão, que, meu Deus, através do Espírito Santo do Senhor, conduz, meu Deus, a palavra, para que a palavra possa entrar no coração de cada um daqueles, meu Deus, que necessita ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes? Amém. Felizes? Amém. Amém. O tema é o legado de José, superação e conquistas. Mas eu também vou intitular aqui sonhos de Deus. Deus tem sonho para cada um de nós. Amém. Deus tem superação, tem conquista para cada um de nós. E nessa noite nós vamos compartilhar com a palavra 45, capítulo 45, o verso de número 4 e de número 5. Gênesis 45, verso 4 e 5. E a palavra do Senhor nos diz: quem achou, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor, em reverência à Santa Escritura, porque nós temos, amados irmãos, em reverenciar ao Senhor. Amém? Gênesis 45, versículo 4 e 5 diz assim: e José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos aflijais, nem vos preocupeis por me haverdes vendido para cá, porque para a salvação de vossa vida é que Deus me enviou adiante de vós. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, meus irmãos. Podemos assentar. Porque aqui fala de um jovem que teve a superação e teve as suas conquistas. Primeiro, vamos analisar, meus irmãos. Foi falado aqui de Enoque, Abraão. Abraão teve seu deslize com a concubina, teve Ismael. De Ismael teve, depois veio Isaac, Jacó e Esaú. E Jacó era tido como usurpador e enganador. E ele foi para umas terras distantes e lá ele se casou, meus irmãos. Como ele era enganador, ele foi enganado pelo seu, vamos dizer assim, empregador, que era o tio da sua esposa. E ele gostou de Raquel. Mas naquela época, meus irmãos, não se podia dar a mais nova para casar primeiro, tinha que ser a mais velha. E Labão ali fez uma maracutaia e colocou Leia. E José casou com Leia. Só que no outro dia, quando ele acordou, aí ele viu que foi enganado. Mas ele queria Raquel. E ele teve que fazer mais 7 anos, né? Casou com Raquel, teve que trabalhar mais 7 anos. E dali teve a sua herdade, né? Primeiro porque Raquel era estéril. E Leia teve 3 filhas, né? Depois deu sua concubina Zilpa, ela teve mais 2, e Raquel não podia ter filhos. E Raquel deu a sua concubina para Jacó. Jacó aproveitou e teve mais 2 filhos. E aí Leia teve mais 2 filhos e uma filha. Aí Deus se lembrou de Raquel
Veja como Deus nunca vai esquecer, amados irmãos, de nós. Ele se lembrou de Raquel e falou: agora chegou a sua vez. Ele deu um filho, José, que é o protagonista desse tema que nós vamos aqui abordar: superação e conquistas. E José, ele cresceu e ele era amado de Jacó. Jacó tinha outros filhos, mas José era especial para ele. E José era uma criança. José ele era adorado por Jacó. Então, para as crianças de hoje que estão aqui, é um momento de superação. Aprender com José. Porque José, numa certa idade, ele ia olhar seus irmãos. Veja só, Jacó falava: ó, vai lá e olha seus irmãos. E ele voltava e só trazia coisa ruim. Olha, seus filhos estão aprontando lá, seus filhos estão fazendo coisa errada. Mas num dado momento, amados irmãos, Deus deu um sonho para José. E eu quero aqui falar para as crianças pré-adolescentes que Deus dá sonho para vocês. Deus dá sonhos. Basta que você esteja com os ouvidos abertos. Porque Deus fala. Deus falou com Samuel lá no tabernáculo. Chamou Samuel. Quando você ouvir a voz de Deus, diga: eis-me aqui. E José, meus irmãos, ele ia lá para o campo e ele voltava só trazendo notícias ruins. Imagine você trabalhando no campo, aí seu irmão chega lá e leva para o seu pai: olha, eles estão aprontando, eles estão roubando, eles estão fazendo 1000 coisas erradas. Os irmãos dele começaram a ficar com raiva dele. Mas Deus falou com José em sonho. Diz que ele estava colhendo e os feixes dos irmãos dele se curvaram perante o feixe de José. Então os irmãos dele falaram assim: peraí, nós vamos curvar diante de ti? Preste bem atenção, porque Deus, ele começa a falar, meus irmãos, numa situação e leva-nos a ver a realidade mais lá na frente. Deus, ele é o Deus que ele nos possibilita tantas coisas, amados irmãos. Às vezes nós estamos tão dispersos das coisas do Senhor e as coisas acontecem, ou certo ou errada, mas a gente às vezes não aceita. E José, amados irmãos, começou a provocar seus irmãos. Ele teve outro sonho e ele diz que o sol e a lua se curvavam perante ele. O sol e a lua representavam seu pai e sua mãe. E os irmãos falaram: então quer dizer que o pai e a mãe, nós vamos nos curvar perante ti? Olha bem como que Deus faz, amados irmãos. Lá na frente é que nós vamos entender. Às vezes nós queremos resultado de momento, na hora. Nós queremos que as coisas nos sucedem bem naquele momento, mas a verdade não é essa. Às vezes nós temos que passar por um desafio, por situações adversas, por provas, como foi colocado aqui de Jó, para lá na frente poder entender o agir de Deus. José, meus irmãos, foi atrás de seus irmãos e pegaram ele e jogaram num buraco, numa cisterna. E não contente, ia passando uma caravana de amalequitas lá, midianitas, venderam ele por 20 moedas de prata. Venderam para os midianitas. Onde José foi parar? No Egito. Onde José foi servir? Na casa de Potifar. Amados irmãos, ele foi como escravo, mas lembre-se bem, porque Deus, quando ele tem um plano em nossas vidas, plano de vitória, plano de conquista, plano de triunfo, amados irmãos, lá na frente é que nós vamos ver o resultado. É lá na frente, não é agora. Nós podemos estar passando por perrengue, desafio, coisas ruins, mas lá na frente nós vamos ver a vitória. Aleluia! E José ali foi colocado ali na casa de Potifar como empregado. Mas note uma coisa, meu irmão. Às vezes nós
entramos, começamos a estudar, e já queremos estar na faculdade, mas nós temos que passar por um processo. É o primário, fundamental, depois colégio, depois supletivo, depois faculdade, para se tornar um advogado, doutor ou um alvo de conquista. Mas nós temos que galgar. José, ele começou ali como um simples empregado, mas daqui a pouco ele era mordomo da casa de Potifar. E eu acredito que ele era de uma aparência assim, vamos dizer assim, atraente, chamativa, de uma aparência assim, que ofuscava os olhos das pessoas. Nós temos que aprender uma coisa: aquele que tem o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, ele ofusca os olhos das pessoas. Aleluia. Ele brilha perante as pessoas. E aquilo ali incomodou a esposa de Potifar, e ela queria de qualquer jeito se deitar com ele, e ele se esgueirava, porque ele tinha temor do Senhor. Quando as coisas sobrevêm sobre nossas vidas, as coisas ruins, nós devemos nos apartar dela, seja em qualquer situação. Às vezes nós analisamos assim, seja só na área, vamos dizer assim, física, às vezes não é. Às vezes é uma oferta, às vezes é vamos dizer assim, uma propina, às vezes é algo, meus irmãos, que venha subornar a nossa dignidade, e nós não devemos compartilhar com isso. José não aceitava, e num dado momento ela armou para ele. Amados irmãos, nós estamos aqui analisando a superação desse jovem. Ele tinha apenas 17 anos. Imagine um rapaz de 17 anos numa situação dessa, sendo acusado de, vamos dizer assim, assédio, que naquela época eu não sei se tinha essa palavra, mas a mulher de Potifar diz que ele assediou ela, e Potifar, bem irado, jogou ele lá no carcereiro, no calabouço. Pega esse camarada aí, deixa aí até ele morrer. Mas vou dizer uma coisa: Deus não esquece de ninguém. Aleluia! Deus Deus não poder. esquece. Pela situação que você passa, Aleluia. a adversidade, Deus vai se lembrar de você. Grande Deus Deus. vai olhar para você com olhos de amor, porque Deus é amor. Ele te chamou, Ele te escolheu, porque Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. E José ali na prisão, meus irmãos, ele ganhou o quê? Ele ganhou ali a simpatia do carcereiro. José já não era ali um prisioneiro qualquer, ele que fazia as anotações de quem entrava, de quem ia bem, distribuía serviço. Olha bem como que Deus faz. Às vezes nós queremos um lugar de destaque, amém? Nós queremos chegar e já ser reconhecido. Não, nós temos que começar lá por baixo. Nós temos que começar varrendo, para depois ser reconhecido. Olha, aquele rapaz que está varrendo, aquela mulher que está varrendo, ele merece uma oportunidade. E as coisas acontecem, às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente acha, como foi falado aqui, Jeremias lá, que a força do nosso braço, e não é assim, porque é Deus que faz as coisas acontecer. Grande Deus. E ali o carcereiro ali, amados irmãos, não precisava fazer mais nada, José fazia tudo. E aí aparecem 2 cidadãos lá que foram presos também. José fez as anotações, separou eles e guardou. E num dado momento, no outro dia, José chegou e aqueles 2 estavam aflitos, amados. Estavam ali apavorados. José falou: o que aconteceu com você? Já aconteceu de você acordar, a pessoa chegar para você: o que está passando contigo? Fala comigo, desabafa. E você tem aquele momento de querer desabafar. Às vezes as coisas acontecem também. José ouviu a situação dele, ele contou o sonho. E José falou para um: olha, amanhã, nesse mesmo horário, você vai ser chamado e vai servir ao rei. Aí o outro, inveja, né? Falou: também sonhei assim. Ele falou: amanhã também você vai ser chamado, porém, tu vai morrer. Olha que situação. Já pensou, a gente recebe uma notícia dessa?
Amanhã tu vai morrer, como foi falado aqui. A mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E no outro dia, aquele que disse que ia morrer foi enforcado. E o outro voltou a servir o rei. E se passaram ali, amados irmãos, anos. Vou dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não muda nada, mas Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu, porque Ele fez com que o rei tivesse um sonho. E ali, ninguém pudesse ali resolver. Chamou todos os adivinhos, feiticeiros, tudo que podia ali ter revelação e ninguém conseguia. E o copeiro ali despercebido, e o copeiro ali se lembrou, falou, peraí, eu conheço um hebreu, ele está preso lá, e ele revelou para mim que eu ia voltar, eu ia sair, ia voltar a servir o Senhor, e ele é bom. O rei falou, chame o camarada. Amados irmãos, note uma coisa, aqui ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ele vai fazer a revelação aqui, ó. O versículo 9. Então o chefe dos copeiros falou ao faraó, dizendo, hoje eu me lembro das minhas faltas. O faraó se encolerizou com seus servos e os colocou na prisão na casa do chefe da guarda, Nínios, e o chefe dos padeiros. E numa noite tivemos um sonho que eu falei, né? E de acordo com a explicação, assim foi escrito, foi instituído meu ofício. No versículo 14, então o faraó mandou chamar José, e rapidamente o fizeram sair da prisão. Ele fez a barba, mudou de roupa e veio ao faraó. Você está vendo como as coisas acontecem e como que Deus faz? Um homem que estava esquecido, um homem que estava ali largado. Deus fala, olha, lembra-te daquele rapaz. E o faraó mandou chamá-lo. Poderia chegar de qualquer jeito, né? Do jeito que estava. Não. Prepara ele. Faz a barba, o cabelo, coloca uma túnica, roupas adequadas, né? Para a presença do rei. E José veio. José ouviu o sonho. E José disse, espera que eu vou consultar a Deus. E às vezes, amados irmãos, nós queremos fazer as coisas à nossa vontade. E a verdade não é essa. A verdade nós temos que orar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, como diz a palavra. Clama a mim e responder-te-ei. E às vezes nós não fazemos isso. José orou e Deus revelou. E ele ali contou a história para o rei. E o rei ficou perplexo. E olha só aqui o que o rei fala. No versículo do capítulo 41, o versículo 32, e o sonho se repetia a Faraó, porque essa coisa está firmemente determinada por Deus, e ele brevemente fará isso. E agora procura um homem competente e sábio e coloque sobre a terra do Egito. José falando para o rei, procurar um homem competente para administrar. Veja bem, e depois no 34, Faraó ordene que o nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e se juntem todos os mantimentos desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento na cidade e o guardem. E este mantimento será a provisão da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E isto agradou a Faraó e todos os seus servos. Aí o Faraó fala assim, o Faraó disse a seus servos, poderíamos achar um homem como ele, em que está o Espírito de Deus? Veja só, o Faraó, que é uma pessoa incrédula, ele ouviu aquele homem, e ele diz, poderíamos achar um homem que tem um Espírito de Deus,
um espírito revelador, um espírito que determina, meus irmãos, uma situação que vai acontecer e ele já está provendo já a fatura para os 7 anos, porque haveria 7 anos de fome. É como a irmã acabou de falar agora sobre o aquecimento global, né? Às vezes a gente fala que é coisa normal, mas não esqueça, as coisas estão acontecendo, vão acontecer, e depois não adianta a gente querer chorar. Nós temos que ficar na presença do Senhor, porque quando nós estamos com o Senhor, na intimidade, na busca, orando, jejuando, se consagrando, certamente, amados irmãos, nós teremos a nossa situação determinada e definida, porque Deus ele vai suprir as nossas necessidades. E Faraó fala: não tem ninguém, vamos colocar esse homem. Olha, me dá uma ordem, coloque roupas, as melhores coisas e o anel. Anel é autoridade. Agora note, amados irmãos, vamos viver, vamos fazer uma retrospectiva. Da onde ele saiu, 17 anos. Quando ele assume aqui, ele já está com 30 anos. Então, são 13 anos nessa caminhada. Não pense você que 13 anos, para obter sucesso, amados irmãos, você tem que estudar, você tem que começar uma faculdade, você tem que fazer medicina, são 9 anos, né? São 9 anos para se tornar um médico, advogado, são 5 anos, né? 5 anos, para mim me formar em teologia foi 5 anos. Então a gente vê, mas não é assim fácil, não é adquirir conhecimento. Eu comecei hoje, amanhã eu já estou, vamos dizer assim, capacitado. Não! José ele levou 13 anos, a superação dele foi excelente, ele superou todas aquelas lutas, dificuldades, e o pior de tudo, amados irmãos, ele sabia que os seus irmãos iam até ele. Ele sabia que ia chegar o momento da vingança, né? É vingança? Da vingança. Não. Ele queria que os irmãos dele viessem até ele, para que ele pudesse ensinar os irmãos dele a reverenciar a Deus. Aleluia! A saber lidar com o perdão. E como nós lemos, amados irmãos, aqui, olha bem, e José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vem desde para o Egito. Amados irmãos, como é que você pode, numa situação dessa, se apresentar perante um ministro que, depois do faraó, ele manda em tudo, se apresentar perante ele, e as pessoas chegavam perto dele, nem olhavam para a cara dele, se curvavam. Vejam bem, se curvavam, não olhavam na cara dele. E ele fala: eu sou José, seu irmão. Quando eles olham, aí se cumpre aquilo que ele falou lá no início: os feixes de trigo se curvariam ante ele. Mas irmão, Deus é um Deus de improvisão. Não Deus, aleluia. Talvez você possa ser humilhado, mas eu vou dizer uma coisa: a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Talvez você ache que você está passando por uma dificuldade, mas olha lá na frente o que Deus tem para você, o que Deus está preparando para você, o que Deus está ali montando uma mesa para que você venha usufruir dos bens, das posses, amados irmãos. E quando os irmãos de José viram, José falou: olha, traga o pai. Aleluia. Amados irmãos, é muito lindo esse legado de José, porque ele fala aqui, não vos aflijais, nem vos preocupeis por me haveres vendido para cá. O rancor, sabe, aquela ira, aquela angústia, José não tinha mais. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos que saber perdoar, nós temos que saber amar, nós temos que saber conviver com situações adversas. É o que fala mais aqui. Aleluia, Deus. Porque para a salvação de vossa vida, para que vocês pudessem ser salvos, é que Deus me enviou adiante de vós. Mas a gente não entende, as coisas acontecem,
Deus enviou ele para quê? Para que ele pudesse, amados irmãos, ali no Egito, armazenar cereais, mantimento, durante 7 anos, porque depois haveria de ver a fome. E quando chegou a fome, ele trouxe seu pai, ele trouxe toda a sua parentela, rebanho, tudo para o Egito. E ele trouxe ali, e ali o faraó deu ali Goshen, a cidade de Goshen ali, para eles viverem. E depois aí acontece, faraó morreu, o outro faraó não conhecia José, e aconteceu o que aconteceu, eles ficaram escravos durante 400 anos. Mas, amados irmãos, superação e conquista. Superação é quando nós passamos por dificuldade, por lutas, por tribulações. Talvez você seja humilhado, você foi caluniado, você passou por tantas coisas, amados irmãos. Mas saiba que a superação vai se transformar em conquista lá na frente. Aleluia! Porque Deus Grande tem o melhor Deus! para cada um de nós. Louvado Deus seja tem o Deus! melhor. E às vezes nós achamos, eu estou passando por isso, aconteceu isso, olha, fulano foi embora, Beltrano não olha mais para mim, sabe? Mas Deus vai restituir tudo aquilo por qual você está passando. Grande Deus! Aleluia! Porque é Deus, amados irmãos, e Deus não quer ninguém perdido mais. As coisas estão acontecendo, a gente olha as notícias aí, bem-aventurado aqueles que perseveram e buscam a presença do Deus Altíssimo, porque certamente darão a coroa da vitória. Aleluia! Aleluia! E é isso que nós temos que fazer, nós temos que superar as nossas lutas, dificuldades, porque lá na frente haverá conquista. Grande Deus! Para jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, saiba, José é um exemplo a ser seguido, é um exemplo de superação. Samuel também é um exemplo de superação, e Davi, mas o legado é José. Guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Superação e conquista. Talvez você possa até estar falando assim, mas está tão difícil. Mas não está difícil, é que não chegou o tempo certo da colheita. Espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Aleluia, que Deus possa abençoá-los, amados irmãos. Amanhã Amém. estaremos aqui. O pastor hoje ele não veio, ele foi